Eu aposto que você já ajudou alguém e ficou com raiva depois. Mas não de quem você ajudou, de você mesmo. Isso acontece com muito mais gente do que você imagina. E todo mundo vai falar que não. Meu irmão mais novo tem 15 anos. E na semana passada, ele chegou pra mim falando que fez um trabalho que era pra ser em grupo, sozinho. Eu não entendi, mas ele falou que não quis criar problema com os amigos dele. Resumindo, todo o grupo tirou nota máxima, mas ninguém agradeceu ele. E quando ele tava reclamando comigo sobre isso, eu parei no meio da conversa e ele disse: mas tudo bem, né? Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, ele disse. Mas tudo bem, eu fiquei quieto. Aquilo me pesou a noite inteira, a semana inteira, porque eu também já disse isso. E talvez você já tenha dito isso também. E aí eu fiquei me perguntando, a gente é assim mesmo? Ou a gente foi ensinado a se conformar em ser assim? Esse vídeo é sobre uma coisa que parece virtude, mas às vezes funciona como uma armadilha. A obsessão de ser uma boa pessoa. E antes que você feche achando que eu tô falando pra virar um babaca e bata nas pessoas ou xinga as pessoas, não é isso e é longe, muito longe disso. É sobre perceber que grande parte do que a gente chama de vontade não nasce de generosidade, nasce de medo. Medo de decepcionar, medo de conflito, medo de ser mal visto, medo de ocupar um espaço demais. E quando a bondade nasce de medo, ela cobra um preço que você não vê na hora. Você vai pagando ela em parcelas. Cansaço aqui, raiva lá, um vazio estranho num dia que deveria ser bom. A gente vai destrinchar mais isso aqui. E te adianto que vai ser desconfortável em alguns pontos, mas esse tipo de desconforto costuma valer mais do que qualquer coisa confortável que você vai encontrar por aí. Você não nasceu com medo de incomodar as pessoas. Isso foi aprendido, construído tijolo por tijolo ao longo dos anos. Tipo quando você era pequeno e ficou com raiva e alguém falou pra você, para com isso, que isso é exagero. Ou quando você não quis fazer alguma coisa e ouviu alguém dizendo, que egoísmo. Ou quando você também naquela vez chorou na hora errada e te mandaram se controlar. Cada uma dessas situações sozinha é pequena, mas elas vão deixando um resíduo. E esse resíduo vira uma crença que você nem percebe que tem. Que o amor das pessoas ao redor tem condição. Que ele vem junto com a exigência de você ser palatável, fácil e sem atrito. E aí você começa a se ajustar. Começa a medir o que você vai falar, calcular a reação antes de agir, a ensaiar como você vai parecer antes de você aparecer. Isso não é fraqueza, é adaptação. O problema é quando a adaptação vira a única forma que você sabe de existir. Se tem um lugar onde esse padrão explode, é no ensino médio. Pelo menos pra mim foi muito. Você chega numa fase onde pertencer parece questão de sobrevivência. E pra pertencer você precisa ser o que o grupo quer. Você começa a rir de coisas que não tem a menor graça. Fingir que curte uma música específica que você nem curte. A ficar quieto quando alguém fala uma besteira enorme, porque se você falar um A, você pode custar o seu lugar nesse grupo. E o mais estranho é que todo mundo ao redor faz a mesma coisa. Você tem um grupo inteiro de pessoas se moldando umas pras outras. Nenhuma sendo quem realmente é. Todas com o mesmo medo. É um acordo coletivo que ninguém assinou, mas tá todo mundo honrando. Com o tempo você sai do ensino médio, muda de ambiente, conhece gente nova, mas o padrão não vai embora. Ele vai te acompanhar. Porque ele não é sobre o grupo específico, ele é sobre como você aprendeu a funcionar no mundo. E chega um momento que, geralmente num dia comum, sem nada de especial acontecendo, você vai se olhar e percebe que não sabe muito bem quem você é e quando não tá tentando agradar alguém. Quais são seus gostos reais e o que você genuinamente pensa sobre as coisas. O que você faria se não precisasse justificar pra ninguém. Essa pergunta pode parecer só filosófica, mas ela é mais que isso. Ela é prática também. Porque se você continuar não sabendo quem você é, você vai continuar precisando que os outros digam o que você é. E aí o ciclo nunca vai parar. Você provavelmente tem ou já teve alguém assim na sua vida. A pessoa que tá sempre disponível, que você manda uma mensagem, ela vai te responder rápido. Você vai chamar pra um rolê, ela vai falar que vai e aparece quando você chama também. Que nunca cria problema. Nunca reclama. Não tem um dia ruim que afete os outros. Todo mundo fala que essa pessoa é incrível. Cara, ela é demais, ela é muito gente boa. Ela é carismática demais. Mas pensa, quando foi a última vez que alguém apareceu pra essa pessoa sem precisar de nada? Quando foi a última vez que alguém perguntou como ela tava de verdade? Não como pergunta de protocolo, tipo, oi, tudo bem? Que não vai esperar a resposta. Mas de verdade. Provavelmente faz tempo. Um bom tempo. Porque a gente não procura as pessoas incríveis quando tá bem. A gente procura, na verdade, quando a gente precisa. E se você sempre atende, sempre resolve, sempre tá lá, você vira um recurso, não uma pessoa, um recurso. E o recurso não precisa ser perguntado como tá, o recurso precisa funcionar. O problema de se anular pra agradar é que funciona. No começo funciona muito bem, na verdade. As pessoas gostam de você, você sente que é aceito, valorizado, necessário. Parece que você encontrou o jeito certo de existir, mas tem uma conta que vai chegando devagar, em parcelas que você quase não percebe. Primeiro é o cansaço, aquele cansaço que você não sabe nomear. Você dormiu, não fez nada fisicamente pesado, mas tá exausto, e você não entende por quê. Então conclui que é apenas frescura sua.
pessoa. Depois vem aquela raiva de coisas pequenas que não justificam a raiva que você sente, de pessoas que você gosta e não queria sentir raiva. Depois vem o vazio. Você tá no meio de uma reunião, num rolê com amigos, numa conversa que deveria ser tranquila e boa, e se sente completamente oco, presente, mas ausente. E aí que vem o pior. Você acha que tá sendo dramático, que não tem motivo real e que precisa parar de reclamar, mas tem um motivo, e o motivo é que você passou mais tempo sendo que os outros precisavam que você fosse do que quem você é, e essa conta não some, ela só vai acumulando. E sabe quando você finalmente tenta parar? Quando você tenta colocar um limite, dizer não e acabar se posicionando de verdade, as pessoas vão reagir. Nossa, você mudou. Nossa, tá sendo egoísta. Você tá diferente, tá mudado. E aí acontece algo muito cruel. Você começa a achar que todo mundo tem razão. Você confunde se encontrar com se perder. Confunde ter limite com ser frio. Confunde se respeitar com machucar os outros. E volta para estaca zero. Esse é o ciclo. E ele se sustenta porque tem uma crença no centro dele que nunca foi questionada. Que bondade e medo são a mesma coisa. Tem um nome que a maioria das pessoas conhece como símbolo de vilão. Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Século XV. Florença. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe, que até hoje assusta. Não porque ele é cruel, mas porque ele é muito real e honesto. Ele olha pro mundo como ele é, não como a gente gostaria que fosse. E ele escreveu isso sem floreios, sem pedir desculpa ou perdão. Uma das frases que mais marcou dele é que todos veem o que você precisa ser, poucos sentem o que você realmente é. Pensa no que isso significa. O mundo não reage às suas intenções, reage à sua imagem, ao que você projeta, à postura que você tem. Você pode ser a pessoa mais íntegra do mundo por dentro e ser tratada como um capacha pelo lado de fora, se for isso que você projeta. Não porque as pessoas são malignas ou cruéis, mas porque é assim que o mundo funciona. Você ensina as pessoas como te tratar pelo que você aceita. E se você aceitar tudo, ensina que pode tudo. Maquiavel disse que quem quer de fato navegar o mundo, sem ser usado, sem ser descartado, sem ser esquecido quando para de ser útil, precisa ser duas coisas ao mesmo tempo: a raposa e um leão. A raposa enxerga a armadilha antes de cair nela. Ela lê situação. Percebe quando um pedido de ajuda é na verdade uma tentativa de te usar. Percebe quando uma amizade existe só quando você for conveniente. Percebe o jogo antes de você entrar nele. O leão não precisa gritar para ser levado a sério. Ele não se explica, não se justifica, não pede permissão pra existir. Quando ele diz não, a resposta não precisa de argumento. É não. A maioria das pessoas que cresceu tentando agradar todo mundo foi criada pra ser nenhum desses dois. Foi criada pra ser apenas uma ovelha. Ovelha não é burra, ela não é ruim, mas a ovelha não escolhe o próprio caminho. Ela segue o que tiver na frente. Antes de você achar que eu tô falando pra você ser frio e calculista, pelo amor de Deus, para. Maquiavel não era um defensor da crueldade. Ele era um cirurgião da realidade. E a diferença é muito importante. Presta atenção. Ele não tava dizendo machuque as pessoas antes que elas te machuquem. Ele tava falando, pare de fingir que o mundo funciona de um jeito que ele não vai funcionar. E não funciona. E o mundo não se recompensa com quem se apaga. Recompensa quem tem presença. Não presença de quem vai gritar mais alto. Presença de quem sabe o que quer. Sabe o que aceita. E não precisa de aprovação de todo mundo pra se manter de pé. Isso é clareza. Não é crueldade. Lembra daquela parte no início do vídeo? Aquela que eu falei que ia ser desconfortável em algum momento e que você provavelmente ia se incomodar um pouco? Esse é o momento. Mas eu prometo que vai ser necessária. A sua bondade, de onde que ela vem? E eu não quero a resposta que você daria se alguém estivesse te olhando. Eu quero a realidade. Porque tem dois tipos de bondade que por fora são idênticos, mas por dentro são completamente opostos. Tem a bondade que nasce de sobra. Você tá bem, você tem, você quer dar. Você ajuda porque faz sentido. Porque você genuinamente quer. Porque você tem essa escolha. E é uma escolha. E tem uma bondade que nasce do déficit. Você ajuda porque tem medo de decepcionar. Você cede porque tem medo de conflito. Você sorri porque tem medo de ser mal vista se não sorrir. Esse segundo exemplo não é bondade. É só um gerenciamento de ansiedade com aparência de generosidade. E a diferença importa porque uma te enche e a outra te esvazia. Uma é sua e a outra é só uma performance barata. Pensa em um amigo seu. Pode ser da faculdade, da escola, do trabalho, não importa. Essa pessoa aparece na sua vida sempre com um problema. Nunca é só um papo. É sempre uma situação com um pedido, uma coisa que ela precisa. E você ajuda. Você sempre ajuda. Porque você é o tipo de pessoa que ajuda. Mas um dia você demora pra responder. Não porque decidiu testar alguma coisa. Só porque a vida tá acontecendo e você não viu a mensagem na hora. Sabe o que acontece na cabeça de quem foi treinado pra agradar? Uma ansiedade imediata. Será que ele vai achar que eu tô ignorando? Será que ele vai ficar com raiva? Será que eu tô sendo negligente ou tô deixando ele de lado? Uma mensagem que você não respondeu em 2 horas vira uma crise de consciência. E o que é mais revelador é que quando você finalmente responde a pessoa que já resolveu, você sente que um alívio te preenche de uma forma que é difícil de explicar. É um alívio que não é de ter ajudado, é de ter escapado de uma culpa. A ajuda que nasce do medo da culpa não é ajuda, é um imposto emocional. Aqui é um ponto que pode acabar te libertando ou até te machucando, dependendo do que você vai encontrar. Existem pessoas na sua vida que te amam, e existem pessoas que gostam de ter você por perto porque você facilita a vida delas. As duas categorias parecem exatamente iguais.
até o momento em que você para de facilitar. Quando você começa a dizer não, quando você começa a ter limites, quando você começa a deixar de ser o que sempre resolveu tudo, aí fica claro quem é quem. Vai doer? Vai. Mas sabe o que é pior do que descobrir que uma amizade era conveniente? Passar anos sustentando uma amizade conveniente sem saber. As que ficam depois disso ficam de verdade. E são essas que você deve focar. Essas são as que valem. Uma coisa que precisa ficar claro é que isso não é sobre mudar quem você é. Se você é sensível, continua sendo. Se você é generoso, isso é valioso. E se você se importa com as pessoas ao seu redor, nunca abra mão disso. Nunca abra mão de quem você é. A questão não é o que você sente, é de onde vêm essas suas ações. Você ajuda porque quer ou porque não sabe como não ajudar? Você concorda porque genuinamente concorda ou porque discordar parece arriscado? Você aparece porque quer estar lá ou porque ficar em casa vai custar algo que você não quer pagar? Essas perguntas são desconfortáveis e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer pensar nelas. Quando você começa a agir por escolha ao invés de medo, coisas pequenas mudam que por fora parece bobagem, mas por dentro são enormes. Você para de colocar desculpa antes de frases que não precisa de desculpa. Desculpa te incomodar, mas incomodar quem? Por quê? Você para de escrever romance de justificativa quando recusa algo. Não vou poder ir já é uma frase completa. Não precisa de 3 parágrafos explicando porque você tem o direito de não ir. Você para de concordar com a cabeça quando discorda com tudo dentro de você. Cada vez que você faz isso, você manda um sinal pra você mesmo, não pra mais ninguém, pra você, que você existe, que você é real, que seu espaço é legítimo, que sua presença não é nenhuma cortesia pra você oferecer pro mundo. Teve uma frase que eu ouvi quando eu era mais novo que eu não consigo lembrar da onde que eu encontrei, mas ser bom não é se apagar, é ter coragem de existir inteiro. Eu levei muito tempo pra entender o peso disso. Você pode continuar sendo uma boa pessoa, de fato, mas boa do jeito que faz sentido. Boa porque você escolheu. Não boa porque foi o jeito que você encontrou de não ser rejeitado. Boa pessoa que sabe dizer não quando precisa. Que não precisa explicar cada decisão pra quem não perguntou. Que não sorri quando o de dentro tá gritando outra coisa. Essa versão existe. E ela é mais sustentável. É mais real. Mais sua do que qualquer outra performance de bondade que você vem sustentando até aqui. Meu irmão mais novo, de 15 anos, que eu falei no começo do vídeo, na semana que vem eu vou ter essa conversa com ele. Esse vídeo aqui é, de certa forma, um rascunho disso tudo. E se você chegou até aqui, provavelmente tem algo que te tocou aí dentro. Deixa nos comentários aqui qual situação você reconheceu mais. Aquele momento que você ficou quieto e queria ter falado outra coisa, e depois ficou aquela raiva absurda que você não sabia pra onde mandar. Escreve aí embaixo, porque provavelmente tem alguém aqui que viveu exatamente a mesma coisa, ou vai viver, e que acha que é a única pessoa que passou por isso. Se a pessoa não vê agora, provavelmente ela vai ver no futuro. É isso. Muito obrigado, deixa o like, se inscreva, até a próxima.